Um filósofo que vai modificar a visão clássica de ser humano é o filósofo Jean-Jacques Rousseau. Vamos ver um vídeo que apresenta um pouquinho dessa biografia para a gente ver como que Rousseau vai desenvolver a sua ideia de ser humano, a sua concepção de ser humano, em detrimento aos outros animais. Jean-Jacques Rousseau nasceu em Genebra, na Suíça, em 1712. Aos 16 anos, tornou-se o protegido de Madame de Warren. Aos 30, mudou-se para Paris como professor de música. Colaborou com a famosa enciclopédia de Diderot e d'Alembert no Verbete Musica. E aos 38, conquistou o prêmio da Academia de Dijon com seu Discurso sobre as Ciências e as Artes. Publicou vários livros, entre eles O Contrato Social, que inspirou a Revolução Francesa, e Emílio, considerado uma das obras mais revolucionárias da moderna pedagogia por suas ideias radicais, que desagradavam tanto à Igreja quanto a outros filósofos, como Voltaire, por exemplo. Rousseau fugiu para a Inglaterra, abrigado por David Hume. Dedicou seus últimos tempos à autobiografia Confissões, falecendo aos 66 anos em Hermenonville, na França. A ti me dirijo, mãe amorosa e prudente, que soubeste te apartar da estrada trilhada. Assim registra o prefácio do livro Emílio ou da Educação, inspirador de Pestalozzi e da Escola Nova, escrito por Rousseau sob forma de romance. Emílio consiste em um tratado pedagógico que une política, educação e ética, orientando pais e mestres sobre como educar naturalmente o homem ideal. O jovem Emílio, filho de um homem rico, é educado por um preceptor no convívio com a natureza, protegido dos constrangimentos sociais. Com um pé no romantismo, o outro no imaginário iluminista, o texto russoniano revela a crença na educação reformadora como ponte para as transformações sociais. Emílio é o representante da espécie humana em seu potencial de virtude, educado para viver bem consigo, com sua futura companheira Sofia e com os outros, em uma sociedade livre e democrática. Lançado em 1762, o livro tornou-se um paradigma da educação no século XVIII. Contrapunha-se à visão elitista da educação como privilégio, afirmando ser um direito de todos, e criticava a pedagogia jesuíta, rígida, punitiva, mera transmissora hierárquica de conhecimentos memorizados, que tratava as crianças como adultos em miniatura. Com sua visão naturalista do mundo, baseado nas lições da natureza, Rousseau foi uma espécie de descobridor da infância, o primeiro a entender a infância como uma forma particular de ser humano, diferente da idade adulta. O aprendizado era conduzido pelos interesses do próprio aprendiz, em uma educação de dificuldades progressivas, lúdicas e interativas, que evoluíam naturalmente dos sentidos ao espírito. Se por um lado Rousseau identificava as especificidades do ser infantil, por outro projetava o homem do amanhã, delimitando claramente a fronteira entre o homem da natureza e o homem civil. O homem da natureza, foco de Rousseau, era um ser livre, espontâneo, natural. Já o civil, mascarado, degenerado pelas instituições e vigiado pelo social. Daí a necessidade de investir profundamente nesse homem da natureza, ou natural, buscando na criança a criança, com suas maneiras próprias de olhar e de sentir, sem perturbar a maturação exigida pela ordem do tempo, tampouco tentando substituir o olhar infantil pela razão adulta, tudo para fundamentar um forte lastro na virtude original. Segundo Carlota Boto, autora do livro A Escola do Homem Novo, Rousseau preconiza o primado do coração humano, desconfiando da exclusividade da razão tão em vigência na época. Para Carlota, Emílio é antes de mais nada uma obra que fala de afeto, pautando a criança pela emoção e fundindo sentimento com pensamento. O resultado, inevitavelmente, conduziria ao amor pelo conhecimento. Rousseau explica: não se trata mais de ensinar-lhes as ciências, mas de dar-lhes o gosto para amá-las e os métodos para aprendê-las, quando esse gosto estiver suficientemente desenvolvido. Esse é com certeza um princípio fundamental de toda boa educação. A primeira frase do livro Emílio já revela as duas grandes premissas que moveram Rousseau. Tudo é bom quando sai das mãos do autor das coisas.
tudo degenera nas mãos do homem. Para Rousseau, o homem nasce bom, mas a sociedade, a vida cosmopolita, as instituições sociais, a civilização, enfim, o corrompem, mexendo, alterando, mutilando, tornando artificial tudo que é natural, sufocando a bondade do homem e manipulando a sua mente. Portanto, pessoal, nós percebemos que Rousseau desenvolveu uma nova visão do ser humano, uma visão muito mais humanista. Ao se perguntar qual a diferença fundamental do ser humano com os outros animais, Rousseau diz que não é a afetividade, a linguagem, não é a razão. Isso os animais também possuem em graus inferiores. Portanto, o que difere o ser humano dos outros animais é justamente a nossa liberdade. Olha que interessante. Para Rousseau, nós somos livres à medida em que nós fazemos escolha. Nós nos libertamos da natureza. A nossa biologia, a nossa genética serve como uma tendência. Nós podemos ter tendência à obesidade, tendência a ser nervoso, porque produzimos mais uma enzima do que outra, mas não é por causa disso que vamos ser agressivos, que vamos de fato ser obesos. Por quê? Porque nós fazemos escolhas. Nós, diferente dos outros animais, nós temos a faculdade de nos aperfeiçoarmos ao longo da vida e, portanto, decidir o que nós vamos fazer com os nossos instintos. Diferente dos animais que não controlam seus instintos, nós podemos controlar. Segundo Rousseau, os animais são privados da liberdade de escolher, porque eles são reféns dos seus instintos. Já o ser humano não. O ser humano ele pode se libertar do seu instinto natural. Portanto, o ser humano pode se afastar das regras que prescrevem a vida. Nós podemos, portanto, diminuir a influência que a natureza, a biologia, a genética tem sobre nós. Nós podemos nos afastarmos desse instinto natural. E por meio da nossa vontade, que é o controle sobre a natureza, nós podemos, portanto, construir a cultura. Uma cultura democrática, uma cultura de ajudar o próximo, uma cultura de proteger os mais fracos, uma cultura de você estimular a igualdade, ou pelo menos a igualdade de oportunidades. É a partir daí que vem a ideia do Rousseau de que o homem nasce bom na medida em que nasce livre e na medida em que ele nasce igual. Porém, quando nós vamos viver em sociedade, nós nos corrompemos. Por quê? Porque nós construímos artificialmente valores que corrompem essa natureza bom, como diria Rousseau, do bom selvagem. Nós começamos, a partir da criação da propriedade privada, uma competição, uma disputa, uma luta. Por isso que vocês vão ver depois, pessoal, que a proposta política do Rousseau é desconstruir esse contrato baseado na propriedade privada e fazer um outro contrato em que privilegia essa parte do ser humano na sua natureza boa, de igualdade, de proteger, de sentimento de piedade. Então olha como que Rousseau olha essa natureza humana como uma natureza boa, como um ser bom, né? Como um ser extremamente piedoso que ajuda o próximo. E é a partir dessa bondade, dessa liberdade, que para Rousseau nós podemos construir um mundo melhor, mais justo. E é também por causa disso que nós classificamos o Rousseau como um romântico. Ele pertence a uma categoria filosófica que é o romantismo alemão, que acredita que se nós desenvolvermos esse nosso lado bom, né, nós podemos ter o quê? Uma sociedade sem conflito, sem disputas, sem propriedades privadas, onde a gente consegue ser completamente feliz.